Ivan o Terrível Parte 2 é um filme soviético de 1946, dirigido por Sergei Eisenstein e estrelado por Nikolai Cherkasov, Serafima Birman, Pavel Kadotnikov e Mikhail Zarov. Esta é a segunda parte de um projeto de filme biográfico épico em 3 partes sobre o tsar russo Ivan Grozny, realizado pelo cineasta soviético Sergei Eisenstein a pedido de Joseph Stalin. A produção do épico foi interrompida antes que a terceira parte fosse filmada, devido à insatisfação dos produtores com a introdução por Eisenstein de técnicas de filmagem experimentais proibidas no material, mais evidentes nesta parte do que na primeira. Assim, esta segunda parte foi banida de ser exibida até após a morte de tanto Eisenstein quanto de Stalin, e após uma mudança de atitude dos subsequentes chefes do governo soviético. Nessa parte, conforme Ivan o Terrível tenta consolidar seu poder estabelecendo um exército pessoal, seus rivais políticos, os boiars russos, planejam assassiná-lo. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 192 na lista 2001 filmes, a parte 2 aí do Ivan o Terrível. A gente já viu a parte 1, e aí, como eu falei, eu ia deixar pra fazer algumas coisas na parte 2, tipo, tentar pegar umas informações diferentes e ler o livro, porque no livro, na verdade, os 2 filmes estão juntos como um só, e só no Letterboxd que eles estão separados em 2 filmes. E como eu tô seguindo lá, então a gente tá separando aqui também, mas no livro, ambas as partes aparecem como um filme só. E assim, é como a sinopse fala, né? O primeiro filme terminou com ele reunindo ali um povo que foi até ele saiu de Moscou, foi pra outra cidade, e aí uma grande quantidade de pessoas foi até ele, e aí com todo isso, esse apoio, ele formou um exército pessoal que ele usou para voltar para Moscou e retomar o poder. Ele até faz isso meio sem combate, assim, meio sem atrito, pelo menos dentro do filme. Não tem uma dificuldade muito grande para eles retomar o poder. Isso acontece rápido. E aí o resto do filme é meio que os boiars, né, que são os nobres, tentando armar um plano para assassinar ele de algum jeito ali que funcione, né, e que eles não saiam como culpados, porque isso seria problemático. E aí, bom, realmente como a sinopse diz, essa sinopse do Letterboxd diz, o filme tem essas técnicas experimentais que são mais evidentes na segunda parte, e eu acho que a principal coisa disso é que tem uns números musicais no meio do filme. E não são musicais de um jeito assim meio, sei lá, musical americano, não é isso, é meio... Tem uma cena em que, sei lá, eles estão tendo uma festa, eles resolveram fazer ali uma festa pra comemorar alguma coisa, sei lá, e eles estão fazendo uma festa, e aí um grupo começa a se apresentar cantando nessa festa, e aí em vez da gente só ter isso de fundo, a gente tem tipo a música inteira, a gente tem uma sequência inteira musical desse grupo dançando e cantando, mas é isso, é esse grupo que tá ali na história dançando e cantando, foi, sei lá, contratado pra se apresentar na festa, sabe? Ou a mãe começa a cantar uma música pro filho, e aí a gente tem meio que a música inteira, em vez de ter só uma ceninha curta, sabe? É esse tipo de coisa, assim, são números musicais bem encaixados na história, mas não deixam de ser números musicais dentro do filme. E eu acho que essa deve ser a parte que incomodou mais as pessoas, assim, e que eles chamam tanto de experimental, porque realmente é uma coisa que por princípio, por padrão, assim, não parece que combina com o filme, né? É um filme, é um épico histórico, né? Um drama histórico e tal, biográfico. Não parece que esse tipo de coisa vai combinar, né? Mas, sendo bem sincero, eu acho que combinou, assim. Eu não acho que o filme ficou nada tão estranho a ponto de, sei lá, ser problemático. Mas eles se incomodaram na época, né? Então vai saber. Mas a trama do filme é basicamente essa. Eu acho que é uma trama bem simples. É realmente os caras armando pra tentar matar ele muito em dúvida de em quem confiar. É muito parecido com a trama do primeiro filme, na verdade. Não é super diferente. A ideia básica dele contra os nobres, contra os boiars, é muito parecida nos 2 filmes, né? Muda um pouco as ações. Então, enquanto no primeiro filme ele vai, toma o poder e sai pra guerrear com outros lugares, e os boiars matam a Anastasia, que era a esposa dele, nesse filme estão armando matar ele, e ele não tá saindo em guerra com ninguém, assim. Não tem nenhuma cena dele indo pra guerra pra conquistar nada. Muitas discussões políticas ali, mas o filme é muito mais dentro da corte, digamos assim, e ele como esse alvo de assassinato em potencial ali e tal. E bom, como nesses filmes aqui a gente entra em spoilers, né? Mas aí a ideia é que o filme termina com essa tentativa de assassinato, que eu acho que é muito interessante, porque eles armam um cara, tipo um coitado, pra ser vai ser o bode expiatório do negócio, pra ser quem efetivamente vai cometer o assassinato. Tá tendo um evento que eu entendo que é pra ser uma coisa muito tradicional, então tem regrinhas ali pra serem seguidas, e é pra em algum momento, depois da festa e tal, eles vão todos, o tsar e outras pessoas vão todos seguir
seguir meio que em procissão pra igreja. E aí eu entendo que a ideia é que o Tsar tem que estar na frente, né? Esse é o tradicional da procissão, é pro Tsar estar na frente. Só que o Ivan, até desconfiado do que estão fazendo, muito desconfiado do que estão fazendo, ele fica conversando com o cara, que é o filho da Bayar principal ali, que é quem matou a Anastasia e que tá planejando matar ele. Ele é a principal ali. Efrosínia é o nome dela. Ela quer matar o Ivan e colocar o filho dela no lugar. Porque o filho dela é um bobão, assim. E ele não quer ser Tsar. Só que ele também obedece tudo que a mãe fala. Porque, de novo, ele é um bobão. Ele é um adulto, mas ele é todo bobão. E aí o Ivan tá com ele e o Ivan começa a embebedar ele. E ele acaba contando. Ele não conta que... se eu não me engano, ele não conta da tentativa de assassinato propriamente. Mas ele acaba contando que a mãe quer que ele fique no lugar e que ele não quer ser Tsar, que ele quer curtir a vida, ele não quer essas responsabilidades, essas coisas. E aí o Ivan meio que vai completando as lacunas ali do que ele conta. E aí o Ivan faz um negócio e fala: não, você quer ver como é que você ficaria de Tsar? Vamos ver como é que você ficaria de Tsar. Traz as coisas, traz a coroa, traz o cetro, traz não sei o que, e tudo dá pra ele segurar. Então ele fica vestido de Tsar, né? Ele veste esse cara que é o filho da Efrosínia de Tsar. E aí quando vai ter a procissão, ele fala: vai você na frente, vai você como se você fosse o Tsar, vai. E aí ele manda o cara na frente. E aí quando acontece a tentativa de assassinato, é um lugar escuro e tal, o filho da Efrosínia está vestido de Tsar. Então o cara que vai matar, mata ele. Mata o filho da Efrosínia. E aí no momento em que ele é morto e cai no chão, a Efrosínia surge falando: Ivan morreu! Ivan morreu! Agora a gente tá livre da tirania dele porque o Ivan morreu. E é instantâneo, assim. Tipo, ele caiu, ela já chega falando isso. E aí abre o grupo de pessoas que estavam ali na procissão e vem o Ivan chegando de trás, uma cena particularmente maravilhosa. Vem o Ivan chegando de trás e ela olha pra ele e ela fica, tipo, chocada. Ela não consegue entender o que aconteceu. Aí ela se aproxima do corpo, vira e vê que é o filho dela. Começa a chorar, começa a cantar uma música que ela cantava pra ele. E aí o filme termina meio que por aí, assim, né? Com a tentativa de assassinato frustrada. E bom, é basicamente essa trama aí dessa segunda parte, né? Eu acho uma pena que a gente não teve a terceira. Queria muito saber como que a história ia continuar. Aparentemente existem roteiros, sei lá, acho que publicados em livro aí, do que era o roteiro do filme, porque o roteiro do filme chegou a ser escrito e parece que em algum momento publicaram esse roteiro, esse projeto de roteiro. Mas assim, não é a mesma coisa. O filme é muito mais do que só o roteiro. Particularmente um filme do Eisenstein é muito mais do que só o roteiro. Então eu queria muito ver o terceiro filme, pra saber como é que seria. E bom, aí vamos à curiosidade que eu separei aqui, que de novo, valem pra ambos os filmes, no geral, pra ambas as partes, no geral, né? Mas eu tentei botar algumas coisas no outro vídeo pra guardar algumas pra isso. Aparentemente o Eisenstein começou a pesquisar o filme desde 1941, né? E o filme foi ser lançado em 45, 46 ali. Então ele já tava há muito tempo pesquisando a história. E entre as fontes que ele usou nas pesquisas dele, estavam coisas escritas pelo Heinrich von Staden, que é um cara que apareceria, um personagem que apareceria no terceiro filme, né? Que é um alemão que teve relações diplomáticas ali com o Ivan e com os russos ali. E também coisas escritas pelo Andrei Kurpsky, que a gente viu no primeiro filme. É o cara que era amigo dele, mas que na verdade era apaixonado pela Anastasia e tal. E aí meio que trai ele também. Ele confia muito no cara, mas o cara acaba traindo ele porque o cara é apaixonado pela Anastasia. Esse cara aparentemente escreveu sobre a vida deles ali na corte do Ivan e tal. E parece que além disso, o próprio Ivan trocou correspondências com o Kurpsky. E aí tudo isso também existe ainda. São textos que ainda existem. Pelo menos existiam na época. E o Eisenstein usou tudo isso pra criar o roteiro dele ali do filme. Então, ele também leu biografias, né, escritas sobre o Ivan, mais de uma. E aparentemente, no final das contas, ele tinha enchido cerca de 100 cadernos. Não sei aí o tamanho dos cadernos, faria uma diferença essa informação. Mas dizem que ele encheu mais de 100 cadernos com ideias pro filme. E é isso, né? No final das contas, o filme obviamente inventa umas coisas, mas aparentemente ele fez um trabalho de pesquisa pessoalmente muito grande para pegar coisas reais que foram escritas ali, foram ditas sobre como realmente eram as coisas ali, né? E aí, em junho de 1941, as forças alemãs invadiram a Rússia. E aí, com isso, nessa época, eles resolveram meio que dar uma mexida no roteiro do filme para focar muito na luta dos soviéticos contra as forças germânicas, que realmente é um ponto que a gente não tem muita cena no filme, mas é muito citado o tempo todo. Falam muito sobre isso o tempo todo no filme. Sobre proteger a Rússia dos inimigos, e os inimigos são geralmente esses germânicos e coisas relacionadas ali. Aparentemente,
a Polônia, na época do Ivan, era um inimigo muito forte da Rússia, mas aí como a Polônia estava como vítima nessa invasão, né, porque no caso é a invasão da Alemanha nazista, eles reduziram comentários contra a Polônia para focar em comentários contra a Alemanha, as forças germânicas e tal. Então fizeram essa modificação aí de foco dentre o projeto original do filme e o que ficou no final das contas por causa da guerra que estava acontecendo enquanto esse filme foi feito. Aparentemente um crítico russo muito respeitado na época, quando viu a primeira parte, disse que o filme era uma obra de arte, mas quando viu a segunda parte, disse que o filme era ocidental demais. E eu acho muito engraçado essa ideia. Na verdade, mais de um crítico reclamava que o Eisenstein estava sendo muito ocidental. E eu acho muito engraçado, porque a gente assistindo aqui, sei lá, 50 filmes americanos pra cada filme de outro lugar, eu não consigo nem achar semelhança, a não ser talvez aquilo que eu falei antes sobre o fato desse filme ter números musicais. E eu sei que a gente até não tem visto tanto ultimamente, mas ainda era uma coisa muito forte nos Estados Unidos, os musicais, né? Eram muitos. Eu acho que talvez estivessem sendo produzidos em tanta grande quantidade que nenhum era tão bom assim, ou pouquíssimos eram tão bons assim, pra no final entrar na lista. Mas ainda era uma coisa sendo muito feita em grande quantidade. E aí eu fico pensando que deve ser isso. Só pode ser isso. O fato de ter número musical no filme. E isso pra eles é ocidental demais. Porque assim, eu não consigo enxergar nenhuma outra semelhança. E na verdade, quando eu digo nenhuma outra, o próprio número musical não se parece em nada com números musicais feitos em Hollywood. Eu acho que ainda assim é muito diferente. É visualmente muito diferente. Obviamente a música também é muito diferente, mas mesmo o visual no filme é muito diferente do que se fazia com números musicais nos Estados Unidos. Então eu acho muito engraçado a ideia dos russos falarem que ele era ocidental demais. E ocidental, obviamente, significava americano nesse contexto, porque eu não consigo ver, sabe? É muito diferente. É muito diferente. Mas, enfim, aparentemente, inúmeras pessoas famosas e respeitadas do mundo do cinema amam esse filme, de novo, juntando aí as duas partes, né? Não especificamente a segunda. Charlie Chaplin disse que esse filme era o maior filme histórico, o melhor filme histórico já feito na história. Kurosawa gostava muito do filme, diversos diretores gostavam muito do filme. A Sight and Sound, que é uma coisa feita pelo Instituto de Cinema Britânico, se eu não me engano, em 1962 nomeou esse filme como o sexto melhor filme de todos os tempos, empatado com Encoraçado Potemkin, também do Eisenstein, e com Ladrão de Bicicletas, que é um filme que a gente vai ver aqui em breve, que é um filme italiano. Em 72, ele ficou como 12º melhor filme já feito, empatado com Em Busca do Ouro, Hiroshima Mon Amour, que a gente também vai ver mais pra frente, Ikiru, do Kurosawa, a gente também vai ver mais pra frente, Pierrot Le Fou, não sei o nome em português, mas eu acho que também tá na lista, e Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Ficaram todos empatados ali nessa lista, um monte de filme que a gente vai ver pra frente ainda, né? Mas enfim, em 1959, a Carriers do Cinema nomeou o filme como o quarto melhor filme já feito em todos os tempos. Então, muitas coisas aí marcando esse filme como um grande clássico. Eu, pessoalmente, acho, pensando ali, por exemplo, nesse ano em que ele ficou empatado com Encoraçado Potemkin, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho Encoraçado Potemkin, dentro da filmografia do Eisenstein, um filme superestimado. O filme é bom? O filme é bom. Eu, antes de assistir o Ivan, falava o tempo todo que eu gostei muito mais da Greve, que é o primeiro filme dele, e eu acho, e eu ainda acho, a Greve um filme muito melhor em diversos aspectos do que o Encoraçado Potemkin. Eu acho a Greve um filme muito superior. Assuntos ligeiramente semelhantes. Assunto de luta de classes, né? Ambos os filmes têm um assunto de luta de classes. Eu acho que a Greve o assunto é de um jeito um pouco mais amplo e no Encoraçado Potemkin é um pouco mais condensado, porque é tipo os caras do navio e tal, não sei o que. Tem a cena da escadaria que, no fim das contas, eu acho, de verdade, que a maioria das pessoas gosta muito do Encoraçado Potemkin por causa da cena da escadaria. A cena da escadaria é muito boa, ela é muito impactante, o que eu acho que é mais importante do que ela ser boa. Eu acho que ela é impactante e eu acho que as pessoas ficam muito nessa cena. Tipo, o filme é maravilhoso por causa dessa cena. Que eu tô dizendo que elas não achem o resto do filme bom, mas eu acho que essa é a cena que eleva o status do filme de muito bom pra algo acima, sabe? E eu defendo aqui frequentemente que eu acho que uma cena não faz um filme, sabe? E eu acho, pessoalmente, eu acho que essa cena, mesmo a própria cena da escada, por melhor que seja, eu ainda acho que a Greve tem cenas melhores, sabe? Esse é o último filme do Eisenstein que a gente vai ver aqui, né? Então vamos fazer um panorama aí. Porque ele morreu um pouco tempo depois. E aí, eu acho, pra mim, o
o Ivan tá, tipo, em vez de tá, como a Sight and Sound disse, empatado com o Potemkin, pra mim o Ivan tá empatado com a Greve. Eu acho que são filmes muito diferentes, tanto no assunto, embora ambos sejam filmes de propaganda, são filmes muito diferentes em estilo, em visual e em tudo, assim, na trama, são filmes muito diferentes. E aí fica um pouco difícil comparar um com o outro, mas pra mim, em termos de qualidade, de eu olhar e falar, tipo, esse filme é maravilhoso, esses dois pra mim estão pau a pau. E eu acho que o Encoraçado Potemkin vem depois. De verdade, assim, minha opinião sincera, eu acho que a Greve e Ivan são os melhores filmes do Eisenstein, dentro aí os filmes que a gente viu aqui, porque eu só vi os que estão na lista, né? Ele tem outros filmes que eu não assisti, então não vou comparar com esses. Mas dos filmes que a gente viu, que foram esses, e o Outubro, 4 filmes, né? 5 se separar o Ivan, mas vamos considerar o Ivan o Terrível como um só? 4 filmes, a Greve, Encoraçado Potemkin, Outubro e o Ivan. São os 4 filmes do Eisenstein que a gente viu na lista, se eu não me engano. Eu colocaria tranquilamente a Greve e Ivan empatados em primeiro, Potemkin em segundo e Outubro em terceiro por falta de opção, porque eu na verdade achei um filme bem ruimzinho. Mas eu acho isso, de verdade, assim. Eu acho que o Potemkin é superestimado. Ainda acho que é um ótimo filme, mas eu não acho que se justifica ele ser o exemplo de filme do Eisenstein. Eu não acho que ele é, tipo, quer conhecer o Eisenstein, veja esse filme. Eu não acho que esse é o filme pra ver. Eu acho que você vê a Greve, você vê Ivan. São filmes muito diferentes, vão te mostrar características diferentes do diretor, mas eu acho que esses são os dois filmes pra você conhecer o Eisenstein. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada no que o livro diz finalmente sobre esse filme? E o livro começa falando um pouco sobre isso que eu disse, assim. Porque ele fala, o Sergei Eisenstein é um daqueles nomes que surgem inevitavelmente quando se estuda a teoria do cinema. Especialmente famoso pela dramática sequência da escadaria de Odessa e o Encoraçado Potemkin. E aí eu volto naquilo que eu falei, as pessoas ficam muito travadas nessa cena, mas essa cena não é o filme. Essa cena é uma cena que compõe o filme. Eu não acho nem que é a melhor cena da filmografia dele, mas eu acho que você pode defender a cena como maravilhosa sem travar tanto assim no filme, sabe? E eu sinto que as pessoas travam na coisa, tipo, porque essa cena é tão impactante, é tão boa, esse é o melhor filme. Mas eu não consigo enxergar assim, sabe? Eu não consigo enxergar uma cena como sendo suficiente pra dizer esse é o melhor filme, só por causa dessa uma cena, né? Enfim, só pra reforçar o quanto as pessoas travam nessa cena e não olham pro resto do filme, né? Eu acho que o resto do filme, inclusive, tem cenas muito boas também, o Potemkin. Porque, de novo, eu acho um filme muito bom, eu só acho que o Eisenstein tem filmes melhores, mas eu acho que é um filme muito bom. Mas pra você ver, ninguém fala do resto do filme, sabe? As pessoas só falam da escadaria, tipo, parece que o filme é só isso. E ele não é. Por bem ou por mal, ele não é só isso. Enfim. Bom, o livro já dá uma informação aqui que não bate com a informação que a gente tem, e eu acho mais provável que o livro esteja errado, que diz que o Eisenstein só conseguiu filmar as 2 primeiras partes porque ele acabou morrendo. E não é isso, né? Ele só filmou as 2 primeiras partes porque impediram ele de fazer a terceira, né? Cancelaram a produção, o governo, que foi quem encomendou o filme, cancelou a produção e impediu ele de fazer a terceira. Porque eu acho que teria dado tempo, ele teria feito. Pensando aí no tempo entre a primeira e a segunda parte, eu acho que dava tempo dele fazer a terceira, né? Eu acho que ele só não fez porque ele foi impedido. Ele teria feito. Aqui também diz que o Stalin teria visto no filme uma crítica ao seu próprio despotismo. O que eu não acho que faz sentido também não bate com as informações que eu encontrei pra fazer esse vídeo em outras fontes, assim. Não parece pra mim que essa é a coisa. Eu não acho que o filme mostra o Ivan em nenhum momento de um jeito negativo, porque a briga dele é o tempo inteiro com os nobres e nunca com o povo, muito pelo contrário. Ele tá sempre do lado querendo defender o povo e o povo tá sempre do lado dele. Tanto que quando ele sai no final do primeiro filme e ele sai de Moscou, as pessoas fazem uma peregrinação em massa pra ir atrás dele. Então, assim, eu não acho que o Ivan só é mostrado como déspota se você for nobre, se você for rico, né? E ainda que os nobres que aparecem no filme são nobres ali da corte, não é nem tipo, sei lá, não tinha muitas empresas na época, mas não é tipo, não é mostrado como pessoas que são da sociedade, eles são mostrados como pessoas da corte. Eles são mostrados no filme, essas pessoas que são ricas e são contra o Ivan, dentro do filme, elas são mostradas como pessoas que só exercem função política, né? Eles são ricos e eles discutem. E só, eles não fazem mais nada, eles são ricos por motivo algum, sabe? Eles não são ricos porque eles produzem. Então eu acho que, de novo, eu não encontrei informação de que o governo teria cancelado
cancelado o filme por isso, porque acharam que tava criticando de um jeito ruim o líder. E eu não acho que isso faz sentido, porque eu não acho que o filme faz isso. Enfim. O livro fala que a segunda parte narra as maquinações dos boiars na tentativa de assassinar o Ivan e revela a progressiva crueldade do Tsar, que cria sua própria polícia para manter o país sob controle. Mas, de novo, a guarda dele e as coisas que ele fala que ele quer fazer, inclusive tem um diálogo em que ele fala que chamam ele de terrível. Se falam que ele é tão terrível assim, então agora ele vai começar a fazer juiz e vai ser terrível mesmo. Mas, de novo, é sempre direcionado aos nobres, que são pessoas inúteis ali. São pessoas ricas que não contribuem em nada. O que tá dentro de toda a proposta do governo comunista, né? Pra que você tem uma pessoa que é extremamente mais rica do que o resto da população e ela não faz nada, ela não serve de nada, ela é rica porque ela nasceu assim, porque ela nasceu rica, é um bando de herdeiro que não faz nada. A própria participação política que eles têm é sempre ruim, porque é sempre querendo benefício próprio e nunca querendo benefício pro povo ou pro país, sabe? Não faz sentido, ele é terrível pra essas pessoas dentro do filme, não tô dizendo que na realidade foi assim que aconteceu, mas dentro do filme, ele é terrível pra essas pessoas e não pro povo, né? Então, não sei, eu não entendo. Aqui comenta que no segundo filme tem uma cena colorida, realmente é engraçado, quando tem essa cena da festa, que eu falei que é essa festa que tem um número de dança e de um número musical, e que tem a coisa dele ficar embebedando o filho da Efrosínia e tudo mais, essa cena é toda colorida. O resto do filme inteiro em preto e branco, só essa cena é colorida. Eu acho que isso também, de algum jeito, foi um problema pro governo, porque fazer colorido é mais caro, e uma das reclamações era aumento de custo no filme, né? O custo de produção do filme era uma das coisas que estava incomodando o governo, que o filme estava ficando cada vez mais caro. Então isso aí já é uma coisa que eu acho que faz sentido. E realmente parece meio desnecessário. Eu gostei da cena ser colorida, mas parece meio desnecessário no filme. Fala muito aqui sobre a coisa das atuações mais exageradas, muito close. Eu acho que eu comentei sobre isso no vídeo da parte 1, né? Que o filme tem um estilo de atuação mais dramático, teatral, assim, muito exagerado. Uma coisa que a gente via mais no cinema mudo. E na parte 1, eu acho que me incomodou um pouquinho. Na parte 2, eu já achei que combinou muito com o filme. O filme é todo muito visual exagerado. O palácio inteiro tem, tipo, paredes inteiramente pintadas, com, tipo, pinturas elaboradas. Tudo no filme é muito exagerado. Então, as atuações serem exageradas, eu acho que combina com a estética geral do filme. Então, eu sinto que assistindo a parte 2, eu gostei mais da atuação exagerada. Achei que ela combina com o filme, de um jeito que ela não combinaria em outros lugares, mas eu achei que aqui ela combina. E aí, o livro termina dizendo uma coisa que eu acho que é uma grande bobagem, eu já vou dizer por quê, mas ele diz que Alexandre Nevsky, que é um filme anterior do Eisenstein que a gente não viu aqui, e o Ivan são os únicos filmes falados dele e tal, e ilustram ali uma mudança de estilo do diretor, não só pela chegada do som, mas também uma mudança nos temas narrados. Aqui Eisenstein renuncia à representação das lutas do proletariado, que está no âmago dos seus filmes anteriores, voltando-se em vez disso para uma história épica, ligada a um passado seguro, entre aspas, que não envolve críticas abertas a acontecimentos políticos contemporâneos. E aí vamos conversar, porque tem problemas aqui nesse parágrafo inteiro. Primeiro, todos os filmes, tanto os anteriores quanto esses, foram encomendados pelo governo. Em nenhum momento ele escolheu o que o filme fazer, sabe? Em nenhum momento ele escolheu o que o filme fazer segundo toda a história que se conta. Principalmente nesse, eu acho. Porque se antes ele provavelmente recebeu uma encomenda, digamos assim, de fazer um filme sobre o proletariado, sobre a luta de classes, sobre a coisa, porque todos os filmes são filmes de propaganda. Se nos primeiros ele de repente recebeu uma ordem vaga, né? Faça um filme sobre isso, sobre, tipo, a nossa luta, sei lá, sobre, sabe? De repente nos primeiros ele recebeu uma coisa assim e ele conseguiu fazer um filme que ele quis em volta disso. Nesse e no Nevsky, a gente sabe, porque eu comentei do Nevsky também no outro vídeo, eu acho. A gente sabe que o governo tinha resolvido que um projeto, idealizado um projeto de fazer obras, não só no cinema, mas também no teatro e coisas assim, sobre grandes figuras do passado da Rússia, da União Soviética, que seja. Principalmente da Rússia, né? Porque é um passado distante quando a União Soviética não existia ainda. Mas figuras do passado da Rússia que tiveram alguma coisa nessa história dessas pessoas que eles conseguiam relacionar com o que eles estavam fazendo agora. Então, esses dois filmes foram filmes encomendados pelo governo. Os outros também foram, mas de jeitos diferentes, talvez. De repente, nos outros,
a encomenda era mais vaga. Nesse, segundo as informações que a gente tem pelo menos, o governo encomendou um filme sobre o Alexander Nevsky, o governo encomendou um filme sobre o Ivan, sabe? Então não é uma mudança de tema por parte do diretor, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido falar desse jeito, porque não é isso que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o filme que não fala sobre assuntos políticos presentes, a gente falou aqui agora há pouco, sobre como o filme ia seguir para um caminho, mas por causa da invasão nazista na União Soviética, o filme deu uma mudada para falar sobre os alemães tentando invadir a Rússia, lá na época medieval do Ivan, né? Isso é um assunto presente. É falar sobre o passado, usando o passado como uma referência, uma metáfora para o que tá acontecendo agora. Então, tem que ser muito idiota para assistir o filme e não achar que ele não tá falando de assuntos políticos atuais, porque é claro que ele tá. Ele tá o tempo todo falando de assuntos políticos atuais. Ele foi escolhido a contar a história do Ivan mesmo antes dessa história da invasão alemã. Contar a história do Ivan foi escolhido porque é um cara que era um líder que era contra os nobres a favor do povo. Essa é a ideia. Isso, ele foi escolhido porque a história dele remete ao presente, à política atual, né? Em que, nesse momento, sei lá, os nobres já tinham sido derrubados. Então você já tinha ali um comunismo instalado na União Soviética, né? Eles não estavam ainda nessa luta que o filme retrata. Mas essa ainda era a ideia, a causa, a proposta política deles. Então, dizer que porque o filme fala sobre uma história medieval, ele não conversa com a política do presente, ou ele não fala sobre a política do presente, é muita idiotice. É óbvio que o filme fala sobre a política do presente. Ele foi escolhido por isso, né? Ele literalmente foi escolhido por isso. Ele foi escolhido para mostrar uma mensagem de, olha como desde aquela época a gente tem grandes líderes russos lutando pela mesma coisa que a gente está lutando hoje. Então, o governo da época se coloca no mesmo lugar do que essa figura histórica, porque eles estão fazendo a mesma coisa que aquela figura histórica fez. Que talvez aquela figura histórica lutou para isso e não conseguiu, mas eles conseguiram. Tudo isso é política atual, sabe? Tudo isso é política atual. O filme é inteiramente sobre a política atual. Falar sobre o passado é uma metáfora pro atual, né? Então, assim, muita ingenuidade. Não posso dizer que tô surpreso, porque eu acho que combina muito com o olhar extremamente americano do livro, mas, assim, muita ingenuidade dizer que o filme não fala sobre a política atual da época, porque é óbvio que ele fala. Esse é totalmente o assunto do filme. Enfim, como eu disse antes, pra mim, top 1 filme do Eisenstein, empatado com a Greve, mas top 1, maravilhoso. Gostei mais da segunda parte do que da primeira, mas acho que o combo é muito bom. O total das duas partes é muito bom, mas eu gostei mais da segunda parte do que da primeira. E é isso. Vocês viram esse filme? Deve ter um monte de gente que ama o Encoraçado Potemkin por aí. Eu quero saber, pessoas que viram os outros, se vocês ainda acham Encoraçado Potemkin o melhor filme. Porque, de novo, eu acho que ele por si só é um filme maravilhoso, é muito bom. Mas vendo outros filmes do Eisenstein, em especial esses que eu falei, eu acho que esses filmes são muito melhores. Pra mim, pessoalmente, os filmes são muito melhores. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, do filme, pra quem viu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. É isso. Até a próxima. Valeu! Até mais!